Eu quero falar com vocês hoje, se podemos dar um título para a mensagem, juntando os pedaços. Quando alguma coisa está quebrada em nós e nós não sabemos como consertar. Já aconteceu com você? Já aconteceu, não? Pô, já. Senhor, fala conosco hoje. Que a tua graça, a tua bondade, que já estão aqui tocando os corações, penetre agora mais fundo. Nós abrimos nosso coração para te ouvir. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra que cura, o teu amor que nos transforma. Amém. Muito bom. Muito bem, gente. Já pensou se você pudesse simplesmente apagar algumas coisas da sua memória e começar de novo? Eu já tive essa vontade. Eu falei, Senhor, eu queria apagar certas coisas da minha memória. Você viveria melhor? A gente acha que viveria melhor, né? Tem alguns filmes de ficção que às vezes brincam com a memória, né? Tem um que está fazendo muito sucesso aí, onde as pessoas, elas, quando entram num certo lugar, elas perdem todas as memórias do que elas eram lá fora e só tem a memória do que agora elas são ali dentro. Então são todos muito felizes, são todos muito legais. Mas na medida que vai passando o tempo, é interessante, né? Eles vão trabalhando juntos, começa a acontecer crises de novo e começa a acontecer coisas todas de novo. Será que a gente seria mais feliz se pudesse só apagar a memória? Só que isso não é assim possível. Mas é possível curar as memórias. Você sabia disso? É possível curar as memórias. É possível. Porque na verdade, se você perder a sua memória, se eu perder a minha memória, junto vai parte de quem nós também somos hoje, não é isso não? Porque não foram só as coisas boas que formaram quem somos, foram as coisas também não tão boas. O problema é que como nós reagimos a estas coisas, às vezes não tão boas. Existe, essa foto que eu mostrei no começo, é um vaso que estava quebrado e ele foi colado. Essa é uma técnica que chama kintsugi. Kintsugi. É isso? Adeus, meus amigos japoneses. Kintsugi. Kintsugi é essa técnica de emendar com ouro uma coisa que está quebrada. Então cai uma cerâmica, aquela que você comprou lá por R$30, lá no Veste Casa, não é verdade não? E aí você fala, vou comprar outro. Aquela que você comprou por R$20 na promoção, sabe como é que é? Não era tão bonito assim, mas ela cai. Aí você dá para um amigo consertar, ele fala, eu vou fazer um reparo, vou fazer o kintsugi aqui. E ele te entrega um vaso cheio de ouro. É uma técnica japonesa de restauração de cerâmica quebrada, que consiste em colar os cacos com pó de ouro, pó de prata. Valoriza as imperfeições e trata como parte da história do objeto. Essa técnica ressignifica e dá um novo valor ao item, em vez de simplesmente jogar fora. É interessante que esse vaso agora quebrado, mas cheio de ouro, tem outro valor. Tem ou não tem? Tem. Dá uma nova chance ao objeto. Dá a esse objeto uma nova estrutura, mais forte, e um valor muito maior. Você sabe que é isso que Jesus faz com a gente, né? Jesus faz kintsugi com a gente. Ele pega os pedaços da nossa vida, sabe? E fala, eu vou fazer desses pedaços algo que você não imaginou. Jamais que poderia ser feito. Amém, irmãos? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem coisas realmente que temos que tirar, e Ele remove. Mas a essência de quem somos, Ele não vai mudar, porque foi Ele que fez. Ele fez você assim. Não é porque que você quebrou, ou eu quebrei, que Ele vai jogar fora. Não é verdade? Jesus não joga fora ninguém, irmãos. Ele cura as nossas memórias.
Ele purifica o coração. Ele cria algo novo a partir da dor que a gente não suporta mais. Às vezes nós estamos dizendo assim, eu quero ter outra personalidade. Uma vez uma pessoa falava muito isso para mim. Eu não gosto do jeito que eu sou. Eu queria ter outra personalidade. Olha como aquele é diferente. Aquele fala daquele jeito. Eu quero ter outra personalidade, mas Deus te fez assim. Eu não quero ser desse jeito. Por que o Senhor me fez assim? Porque Deus me fez assim, Deus. Talvez se eu mudar de cidade, talvez se eu mudar de país, talvez se eu mudar de igreja, de marido, de mulher, não sei, de trabalho. Eu quero falar hoje de 3 situações que nos quebram, de 3 perguntas que nós fazemos e de 3 respostas que Deus dá. 3 situações que nos quebram, 3 perguntas que nós fazemos nessas situações e 3 respostas que Deus nos dá. As 3 situações que nos quebram, podemos chamar assim de o que eu fiz. Sabe quando você fez algo que você não devia ter feito? E quebra você. O que fizeram comigo é quando você sofre as consequências de algo errado que uma outra pessoa fez, que você não foi responsável. Mas agora você está sofrendo por isso. E outra coisa que nos quebra são situações que acontecem, mas não devia ter acontecido. Ninguém entende. Por que aconteceu? E de repente mudou. Um acidente. Um acidente, aquela questão. Deu uma chuva, caiu uma árvore, amassou meu carro. E quando eu fui ver, não pagou o boleto do seguro. Não devia ter acontecido. Eu pus no débito automático, mas não entrou. Coisas desse tipo. Ou foi o corretor, né? Mas um corretor. Mas aí o corretor paga, não paga? Pelo menos um corretor que está aqui falou que paga. Muito bom. O que eu fiz e agora não é mais possível mudar. Já aconteceu com você? É aquele arrependimento que se arrepende, mas agora não adianta, porque o arrependimento não muda o passado. Então você começa a pensar, eu podia ter evitado, eu podia não ter feito. Eu podia ter esperado mais, eu devia ter visto antes, como que eu não vi? Às vezes é um arrependimento de que você não viu, tá? Mas poderia ter visto. Aí você quer uma máquina do tempo para voltar no passado e dar um jeito. IC. É aí que você começa a viver no IC. E isso não é vida. O pior arrependimento disso que eu fiz e não posso mudar, é quando você faz uma coisa que você sabia que não ia dar certo, você sabia que tinha um erro, você sabia que era perigoso, mas você fez mesmo assim. Isso às vezes quebra a gente, deixa a gente num estado em que a gente começa a pensar, sabe o quê? A gente começa a pensar assim, a gente começa com uma sensação de impotência. O que eu posso fazer? Ou tem o pior, tem a vergonha. A vergonha. E aí também começa a ter medo de errar de novo, começa a ter medo de tentar de novo. Uma das coisas que mais tem nesse tipo de quebra, não é? De situação é a culpa, é a condenação. Não precisa ninguém mais falar para você que foi ruim, você mesmo já está se chicoteando. E aí tem relacionamentos que não dá para consertar mais. A mente sempre no passado, e não consegue seguir em frente com a vida. Essa é uma situação que quebra. E a pergunta que a gente faz é essa aqui: por que eu fiz isso?
A pergunta pior é essa: por que eu sou assim? Porque se eu fiz alguma coisa errada, eu posso fazer certo, não é isso? Não. Mas se eu sou um erro, então eu não consigo fazer nada a não ser errar. A essência da vergonha está ligada à identidade. Eu sou um erro. Eu nunca vou ser. Mas isso é uma mentira. E aí alguns até podem dizer: por que Deus me fez desse jeito? Quais as mentiras que a gente fica acreditando nisso? Quando acontece esse tipo de coisa, que tipo de mentira a gente aceita no coração? De que a gente errou mesmo? Eu sou assim? Deus fez o outro melhor que eu? Eu não tenho capacidade, o outro tem. Se pelo menos eu tivesse um pouco mais de talento que nenhum outro tem. Você está ligado que isso é mentira, né? Hã? Mas sabe qual é a mentira? Sabe qual é a melhor definição de mentira? Ela não é o oposto da verdade. A mentira, ela tem cara de verdade, ela tem cor de verdade, ela tem gosto de verdade, ela tem aspecto de verdade, pose de verdade, ela tem tudo para ser, ela parece uma verdade, mas ela é falsa. A mentira mesmo, especialmente a que o inimigo quer plantar, é o seguinte: ela tem assim, como se fosse olhar e fizer um teste rápido, vai dar verdade. Quando na verdade é mentira. Nós acreditamos em muitas mentiras quando nós ficamos olhando para esse tipo de coisa. O que eu fiz? Pergunta para o Espírito Santo agora mesmo: eu estou acreditando em alguma mentira em relação a o que eu fiz? Que está me deixando quebrado? Pergunta agora. Ele vai te responder já. Sabe qual é a mentira que eu estou acreditando? Que eu acho que eu sou assim, não vai mudar. A segunda pergunta, a segunda situação que nos quebra é o que fizeram comigo. Fizeram uma coisa comigo e agora estou sofrendo. Aí você tem uma lista enorme de coisas. Você tem uma lista enorme de coisas que, né, as pessoas podem ter feito. Você levou um golpe e perdeu dinheiro. De repente, a pessoa com quem você se casar falou: eu não quero mais casar com você. De repente, um amigo te trai. Nós sabemos o que é verdade, irmãos? Todos passamos. Uma calúnia, uma traição. Armaram para você. Você diz: não foi justo, não foi justo. E não foi. Ninguém me ajudou. Ninguém me falou. Por que ninguém me disse? Por que ninguém me deu um alerta? Como eu pude ser tão burro? Alguém já falou isso além de mim? Como eu pude ser tão burro? E eu não vi o que ele estava fazendo. É aquela mulher que chega no aconselhamento e fala assim: eu descobri que meu marido está me traindo há 10 anos. É aquele cara que chega e fala assim: eu descobri que o meu sócio, que a gente fundou junto, nós estamos trabalhando há 10 anos juntos, ele está roubando meu dinheiro. Agora eu vou ficar com a dívida. Raiva, ódio, ressentimento. Tristeza, dor, sentimento de perda, de nunca mais vou ter isso de volta. E aí vem o desejo de vingança, é isso ou não? Você vira como é que era aquele ator? Charles Bronson, desejo de matar. Você fica assistindo filme de vingança, e quando está lá o mocinho fazendo toda aquela maldade, porque ele tem o direito de fazer a maldade, porque ele está se vingando, é ridículo, né, gente? Mas os filmes têm tudo isso. Aí você fica feliz que o cara morre, é trucidado. Aí você vai lá e assiste o clássico filme de vingança, Kill Bill. É só sangue, é só vingança. E no final não satisfaz. A vingança, quando executada, deixa um buraco maior. Ou então você fica apático, vítima.
Se eu não fosse aquela pessoa, eu estaria em outro lugar hoje. Se eu não fosse aquela pessoa, hoje eu estaria em outro lugar. Então você fica cínico. Igreja? Conheço. Pastor, para com isso, mano. Isso eu já sei o que é. A gente fica em pedaço. Qual é a pergunta que a gente faz nessa situação? Deus, onde tu estavas? Porque Deus permitiu isso acontecer? Você pode piorar. Imagina uma situação de abuso. E Deus não estava vendo? Estamos aí, irmãos? Fazemos essas perguntas ou não? Fazemos, nós fazemos. A gente faz essas perguntas. Tem uma terceira situação. O que aconteceu comigo e não consigo entender. É quando não há um responsável direto, sabe? Assim, você não pode dizer foi alguém que quis fazer. Você está lá, o farol abriu, e aí passou o menino correndo, você estava com o carro, você brecou, mas não deu, aí você bateu. O garoto caiu, mas ele bateu a cabeça na sarjeta, não foi tão grave, ele podia não ter batido. A bola não podia não ter ido. Talvez você podia... Você está entendendo, irmãos? Mas aí o garoto fica no estado... E a mãe do garoto está sofrendo, e você que atropelou ele está sofrendo, você não queria atropelar, mas é uma fatalidade, que vamos culpar quem? Porque Deus permitiu isso. Uma fatalidade, uma pessoa da sua família que você não esperava que fosse morrer agora, mas morreu. E agora a vida muda. Os sonhos são frustrados, os planos do futuro não servem para mais nada. A vida não vai ser como eu pensava. Isso quebra a gente. Então nós estamos quebrados e não sabemos o que fazer. Qual é a pergunta do 3? Deus, por que tinha que ser comigo? O que eu fiz de errado para merecer isso? Então, são situações que a gente enfrenta. Você já enfrentou? Não, todos enfrentamos, né? Mas o Senhor Jesus está falando, eu tenho resposta para você. Nessas 3 situações, nós ficamos presos ao passado, você reparou? Então, estamos presos ao passado. Nessas 3 situações, nós ficamos presos a nós mesmos. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que fizeram comigo, o que aconteceu comigo, eu. Isso é um problema muito sério. Nós ficamos presos aos que nos ofenderam. Nós vamos para a cama, deitamos e deita o chefe com a gente. Deita a sogra no meio assim. Você está dormindo com aquelas pessoas que você, queria dizer um monte de coisa, pega pelo pescoço. Ou já pegou, mas não adiantou. Ficamos presos a um futuro que não existe mais. Se eu tivesse saído daquela empresa, se eu tivesse feito faculdade, sei lá. Nós jogamos então a vida fora, a vida de hoje e a vida de amanhã. Nós ficamos em pedaços e não sabemos como juntar. O que acontece nessas 3 situações é que é o perigo de buscar a solução em mim mesmo. Quando eu é o centro, o que pode acontecer? E antes de eu dizer para você as respostas que Deus tem, nós temos que parar de procurar a resposta em nós. Existe um perigo muito grande da gente ficar olhando para nós mesmos nesse momento e nos colocarmos a nós mesmos no centro. Aí você começa a ter a seguinte abordagem: tudo depende do que fazem, eu deixo de fazer comigo. Se não tivesse feito comigo, agora vão fazer comigo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Quando a gente está quebrado, a gente pode começar a olhar demais para nós. Tudo está relacionado com o que eu sinto. Se eu sinto, é verdade. Aí uma pessoa fala com você, você sente que está assim, e aquela pessoa então não presta, porque afinal de contas você está sentindo isso, mas pode não ser verdade. Estão entendendo, irmãos? Amém? Entramos no modo eu sinto, logo é. Não é eu penso, logo existo, é eu sinto, logo é verdade.
Não importa se é verdade. Tudo também está relacionado com a minha capacidade. O que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. O que eu não fiz, o que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. Então eu fico me comparando o tempo todo. Olha o outro, aquele eu tenho. Tudo está relacionado aos meus desejos, meus sonhos, minhas necessidades, o que eu queria, o que eu pensei, o que eu sonhava. E aí tem todo mundo contra mim e tem um só a favor de mim. Eu. Então você está centralizado em você. Quando tudo está centralizado em mim, eu sou um escravo de mim mesmo. E o orgulho me dominou. Aí é o negócio. O orgulho é isto. É quando você pensa em você mesmo, porque você, e você, e você. E você está certo, hein? E olha, eu vou dizer, você pode estar certo. Fizeram errado com você. A injustiça, a amargura brota no coração, às vezes, de quem está certo. Vocês estão aí? Estão aí? Não dorme agora. Agora é importante. Eu me sinto sempre só um órfão. A vida é injusta comigo. A verdade como eu a vejo. Eu sou horrível pelo que eu fiz, não tem saída. Ou então, eu sou uma vítima, devia ter recebido mais atenção, mais honra, mais reconhecimento, mais respeito. O orgulhoso, por mais humilde que pareça, sempre pensa em si mesmo, falando de si mesmo, referenciando a si mesmo, comparando a si mesmo. O orgulhoso é o escravo de si mesmo. Um orgulhoso não tem paz. Por que nós temos que falar sobre o orgulho? Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? Eu percebi que muitas vezes, quando eu fiquei ferido, em pedaços, o meu orgulho. Meu orgulho. Nessas três situações, nós precisamos de Jesus. Amém? Só Ele pode fazer o kintsugi. Nosso orgulho nos impedirá de sermos livres. Nosso orgulho nos impedirá de sermos curados. Enquanto ficar fazendo aquelas perguntas e não ouvir a Deus, nada muda. Só Ele pode juntar de novo os pedaços. Só Ele pode responder ao nosso coração. O que eu fiz e não é possível mudar. Jesus oferece um perdão incondicional. Como é que é? É que nós queremos perdoar a pessoa quando ela se arrepende, né? Não é isso, não? É verdade, não é? A gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar alguém quando aquela pessoa não muda. Por que eu vou perdoar? Ou então, por que só eu que tenho que mudar? E o outro não tem que mudar? Ele teria. A gente põe condições para perdoar. E Jesus nos ensina que o perdão, por natureza, não impõe condição nenhuma. Jesus oferece um perdão incondicional. Fala, tá bom, eu perdoei você. O que eu tenho que fazer para ser perdoado? Você precisa crer que eu te amo. O que eu tenho que fazer para o Senhor me abençoar? Nada, eu quero te abençoar desde quando eu criei você. Eu sempre quis te abençoar. Ele perdoa todos os pecados, Ele remove a condenação, Ele remove a culpa. Você entende isso, não? Se não tem condenação, não tem culpa. O cara está condenado, é culpado. Quando o cara fala não culpado, não tem condenação. Ele tem misericórdia, Ele limita as consequências. Sabe tudo que continuaria dando errado? Na hora que você se arrepende, Ele fala, eu vou arrancar esse negócio a partir de agora. Não vai nascer mais mato. Só se você plantar de novo. Amém, irmãos? Por isso que Ele falou, vai e não peques mais. Para de plantar mato que vai nascer mato. Planta outra coisa agora. Eu vou encerrar esses matos na sua vida. Eu limpo. Eu atenuo as consequências. Eu transformo o que era ser mal em bem. E eu faço com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém? É isso que Ele faz quando a gente se arrepende. Ele purifica a consciência das obras mortas. Ele dá o poder de vencer o pecado. Você não é um erro, você é um filho.
Você é uma filha. Você tem uma morada, uma casa com seu nome na eternidade. Você tem uma cadeira na mesa do Pai. Amém. Ele está de braços abertos. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. Sabe o que é isso? Ele torna puro de novo. O sangue de Cristo pelo Espírito Santo. Jesus, vamos ler a frase, o versículo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Sabe o que Jesus fez? Ele entra com o sangue dele, não num santuário que foi feito por homens. Ele entra na eternidade, diante de Deus Pai e fala, o meu sangue, para que todos os pecados da humanidade sejam perdoados. O meu sangue, a minha vida, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí Deus fala, por causa do teu sangue, filho, vou considerar todos os que creem em ti justos diante de mim, como se não tivessem pecado. Não é maravilhoso? Incondicional. Então não precisa mais viver no passado. Olha Pedro dizendo, ele mesmo carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos curados. E se você vai ver depois lá em Isaías 53, que é onde tem esse texto, está falando que ele cura a alma e que ele cura o corpo. Você crê nisso, não? Qual é a verdade que Jesus está falando para você? Aquela pergunta, por que eu sou assim? Aquela pergunta, por que eu fiz isto? Ele está respondendo. Talvez você não me conheça. Talvez você não saiba quem eu sou. Mas eu sou aquele que te perdoa. Te dá um novo coração, te dá um novo espírito. O arrependimento não muda o passado, mas liberta você dele. Quando você se arrepende e reconhece que errou, você não consegue mudar o passado. Mas as consequências desse passado que viviam te condenando, que te viam como um gancho, uma mola que te puxavam para trás, elas foram quebradas para sempre no nome de Jesus. Amém. Não precisa mudar o passado. O perdão incondicional resolve. A segunda pergunta, por que Deus permitiu isso na minha vida? Jesus estava lá. Onde estava? Onde o senhor estava? Eu estava lá. Eu vi a injustiça. Eu não concordei com o que fizeram com você. Por que Deus, sendo bom, deixa coisas ruins acontecerem no mundo? Já viu essa pergunta, não? Tá a resposta. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Aqui vocês tomam decisões e sofrem as consequências delas. Eu entreguei a terra para o homem. Porque se Deus toda hora está interferindo no que a gente faz, então Ele não criou um ser em imagem e semelhança dEle, com capacidade de escolher. Amém, irmãos? Nós somos só marionetes. Um foi feito para ser mal, um foi causar mal para os bons foram feitos para sofrer, e Deus um dia vai levar todo mundo para o céu. Então Deus cria o mal, ele cria o mal, Ele faz as coisas ruins, porque se Ele... Isso é louco, gente. Esse mundo é mal por causa dos homens. Só não está pior pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Você acha que você sofreu? Jesus foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Jesus foi rejeitado de todas as formas. Rejeitado pelos amigos, pelos familiares, rejeitado pela sua cidade, rejeitado por... Jesus sabe o que é sofrer, gente. Amém, irmãos? Então quando você chega para Ele, Senhor, eu estou sofrendo, sabe o que Ele diz para você? Eu entendo. E Ele entende. Você aceita a resposta de Jesus? Ele fala assim, eu te dei capacidade para você perdoar. A única maneira de você resolver o que fizeram com você, é você perdoar os que fizeram com você.
Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revista-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Guardar rancor é tomar veneno esperando que o outro morra. O Senhor está dizendo, lembra do primeiro que você fez de errado? Eu te perdoei. Eu te dei capacidade de perdoar. Eu te dei meu Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o seu perdão não justifica o erro do outro. Não justifica. Perdoar alguém não significa que ele está certo. O seu perdão não justifica o erro do outro. Mas cura o seu coração do veneno da serpente. Que a serpente gostaria que você ficasse amargurado. Você quisesse se vingar. E Deus fala, a mim pertence a vingança. Deixa que eu vou retribuir. Entrega essa ofensa para mim. O que ele te deve? Isso. Perdoa. Quando você perdoa e entrega para Deus, Ele vai te perguntar, o que é que Ele te deve? E você vai dizer, Ele não me deve nada. Oh, que alegria. Ah, que bom o coração livre. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Eu posso abraçar todo mundo, não preciso desviar da pessoa. Eu posso voltar a olhar para frente. Amém, irmãos? É poderoso, não é? Que mentira você tem acreditado sobre isto? Você não consegue perdoar? Ou você tirou a sua reguinha orgulhosa do bolso e fez assim, eu não faria isso nunca, então eu não aceito. Oh, esse orgulho. A humildade fala, eu não faria isso nunca. Mas assim como Ele me perdoou, eu também perdoo. Eu não sou melhor que ninguém. Amém, irmãos? O terceiro ponto e último. Por que tinha que ser comigo? O que eu fiz de errado para merecer isso? Maldição? Isso é maldição hereditária da sua família. Seu pai tinha, sua mãe tinha, seu filho tinha, agora vai ser com você também. O diabo gostaria muito. Isso é karma. Aqui se faz... Como é que é? Aqui se faz, aqui se paga. Ou não, apaga na próxima vida. Você vai voltar até ser um cachorro. Não. O que fizeram para mim? O pecado dos pais nos filhos. A Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. É verdade, as consequências dos pecados passam para os filhos. E o resto que está escrito? Mas faz misericórdia a 1000 gerações por aqueles que amam e temem o seu nome. Amém? Quer dizer que quando um crê em Jesus, 1000 gerações, gente, não dá 1000 gerações no mundo, não dá. Jesus volta antes. Amém, irmãos? É castigo? Jesus nos libertou completamente, gente. Não tem mais legalidade para nenhuma maldição nos atingir. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem é que dava legalidade para a maldição? A própria lei de Deus. Como é que é? É lógico, a lei de Deus dizia, quem não transgredir, se você transgredir a minha lei, você vai ser maldito. Mas só que Cristo chegou lá e falou, todos os pecados e as consequências de toda esta humanidade, eu vou assumir naquela cruz. Então, Ele foi feito maldito em nosso lugar. Amém, irmãos? Portanto, não há nenhuma maldição mais sobre nós, os que cremos em Cristo. Não é maravilhoso? Então, por que fica achando que... Deixa eu dizer uma coisa, muitas dessas coisas do 3... Nós não vamos ter explicações. Enquanto você ficar caçando uma explicação, você está escravo do passado, das circunstâncias. O Senhor Jesus está dizendo para nós, irmãos, que nós temos que usar a fé nessa situação. Eu vou transformar isso numa coisa boa, você acredita, não? Eu vou transformar isso que você não entende porque aconteceu numa coisa boa. Não estou falando quando você fez a besteira, quando eu fiz a besteira, tá? Foi quando... É isso. Você tinha um negócio e de repente não pode ter mais. Mudou a lei do país, aquele negócio não funciona. Perdeu toda a grana que você tinha.
Bom, você pode ficar com raiva de um presidente ou de outro, ou de um congresso ou do outro, mas não vai resolver muito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que essa perseverança cresça, porque quando estiver plenamente desenvolvida, vocês vão ser maduros e completos, sem que lhes falte coisa alguma. Quando você responde com fé, você cresce. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, porque sabemos que contribui para desenvolver a perseverança. Está entendendo aqui, irmãos? O Senhor está dizendo, não desiste porque não deu certo. Não desiste porque aconteceu algo que você não imaginava. Eu estou aqui, eu estou dizendo a você, creia, mestre, morreu a minha filha. Não, pode, está doente, não incomoda mais o mestre não, já ela morreu. Jesus falou, não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. Eu vou mudar essa situação, amém. Aí você escolhe perseverar e crer. É hora de confiar no amor dele. Porque a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a esperança. E a esperança não vai decepcionar. Você vai dizer, eu sei que a minha esperança tem uma resposta, porque eu creio nele. Amém? Mas qual mentira você está crendo? Que não tem mais esperança? Qual a mentira que você está crendo? Que não tem mais jeito? Pois sabemos quanto Deus nos ama. Achou a resposta, não? Eu sei que Deus me ama. Pode ter acontecido uma coisa que eu não entendo, mas o amor dele por mim não mudou. Uma vez que ele me deu o Espírito Santo dele para encher o meu coração. Amém, irmãos? Quando Jó não entendia o seu sofrimento, que não era por causa dos erros dele, Deus não dá explicação para Jó. Jó está questionando Deus. Por quê? Por quê? Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Eu não fiz nada errado. E Jó perdeu tudo, perdeu mulher, filho. Foi um negócio terrível. E tinha 3 amigos de Jó descendo a pôr nele. Você deve ter feito alguma coisa. Você não presta mesmo. Você não sabia? Não tem esse negócio. Você tem que ter pecado para ter acontecido uma coisa errada. Só que não tinha. Deus aparece para Jó e fala, oi Jó. Quer dizer que você sabe de tudo? Falou para os amigos de Jó, quem são vocês? Que encobrem meu conselho com palavras sem entendimento. E você, Jó? Você acha que sabe? Diz para mim, onde você estava quando eu criei as estrelas do Orion? Diz para mim, como funciona o mar? Mostra, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento e chamei cada uma delas pelo seu nome? Ele mostra a grandeza dele, amém? Ele diz, você sabe quem eu sou? Jó, antes de você nascer, eu já sabia o seu nome. O seu problema de você estar reclamando é que você não me conhece. Então Jó vai responder, pode subir a banda aqui. Senhor, sei que podes todas as coisas. E ninguém pode frustrar os teus planos. Oh, que maravilha, gente. Hoje eu reconheço que quando o Senhor quer fazer alguma coisa, nada pode impedir. O Senhor perguntou, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Ó Jó, sou eu. Sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse e me arrependo no pó e nas cinzas. Valdemar até compôs uma canção, né, dessa música. Irmãos, aquele que com apenas uma palavra faz bilhões de estrelas brilhar. Agora eu conheço não de ouvir falar, mas de com ele andar. Ele me chamou para um propósito maior. Ele chamou você para um propósito maior. Pelo amor dele.
Ele chamou você para uma eternidade de alegria indizível na presença dEle. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Ei, o Senhor está dizendo, eu quero que você olhe para frente. Eu quero que você olhe para frente. Ele cura as feridas do corpo. Ele está curando agora. Ele está curando suas feridas agora mesmo. Ele está curando as feridas do seu coração. E aquelas doenças do corpo que só estão aí porque o seu coração não está curado ainda. Tem umas doenças que só estão aí porque o coração está doente. Na hora que o seu coração ficar limpo, essa doença você vai dizer para ela, fora daqui, eu não quero mais, você não pertence a mim. Doenças autoimunes. Doenças que vão e voltam, dores que não desaparecem. Ele liberta a gente da prisão do passado, daquilo que a gente não queria ter. Irmãos, Ele liberta da dor da injustiça. Ele liberta da dor da fatalidade, da perda, da morte de alguém, de um plano onde você pôs tudo e deu errado. Ele liberta da tristeza das coisas que acontecem, não sabemos porquê. Gente, Ele é maior. Ele é maior. Lembra quando o Gustavo falou aqui sobre a grandeza de Deus e mostrou todas aquelas? Ele é maior. E sendo tão grande, Ele olhou para você e falou, eu te chamei. Você não é um erro. Você não é um acaso. Não foi justo o que fizeram com você, mas eu estou aqui. Não vou te dizer porque aconteceram certas coisas. Jesus falou, tem certas coisas que vocês não vão entender agora. Às vezes Ele vai dizer, às vezes não. Mas Ele vai dizer, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para pegar esse pedaço e reconstruir. Eu estou aqui para curar o seu coração. Eu estou aqui para dar uma esperança. Eu estou aqui para lembrar você que eu nunca te abandonei. Eu sempre estive lá. Mesmo quando você não me viu, mesmo quando você não perguntou para mim se devia fazer, mesmo quando aquela pessoa fez o mal, eu estava lá. E mesmo quando aquela fatalidade aconteceu, eu também estava. A minha pergunta para você é, você crê no meu amor? Você quer deixar que eu cure o seu coração? Você gostaria de comunicar o meu amor para pessoas quebradas nesse mundo? Esse mundo é cheio de pessoas quebradas. Esse mundo está cheio de pessoas quebradas. E se você está aqui, você é muito mais feliz que milhões de pessoas nesse mundo. Se o reconhecemos agora presente nas nossas vidas, se eu reconhecer Jesus, Senhor, Tu estás aqui agora, eu vou ser liberto do passado. E eu vou começar a olhar para frente. O Senhor quer que você olhe para frente, amém, irmãos? Eu vim dizer basicamente para você, e para mim também. Olha para frente, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou mudando a estação da sua vida. O que importa agora é que eu estou com Ele e que Ele está comigo para sempre. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar.